uma das formas de resfriamento, mas existem outras. A convecção é só uma das outras 3 formas que pode ocorrer o resfriamento. Dentro da convecção a gente ainda tem 3 tipos de convecção. A gente tem aquela convecção. Convecção. A gente tem a térmica. O que é a convecção térmica? É o que? O ar quente ele se torna menos denso do que o ar frio. Aí o que acontece? O ar quente que é menos denso, ele sobe, certo? Na verdade é o ar frio que empurra ele para cima, certo? É que nem a história dos sistemas frontais. O vento sopra da alta pressão para baixa. Então, é mais ou menos a mesma história, a mesma brincadeira aqui. O ar mais denso, ele empurra o ar menos denso para cima. Mesma coisa que você fazer aquela brincadeirinha lá da água e o óleo, certo? Tu joga lá a água e o óleo lá no copinho, o mais denso vai empurrar. Porque como ele é mais denso, ele é mais pesado, ele vai ficar embaixo, vai ficar na parte de baixo. Então o ar frio, como ele é mais denso, ele vai empurrar o ar quente para cima. Porque o ar frio, como ele é mais denso, ele é mais pesado, vai ficar embaixo. Aí beleza, é a convecção térmica, a gente já conhece, já tá careca de saber, certo? É a convecção térmica. A gente tem a convecção mecânica ou orográfica. O que é isso aqui? É o que? A gente tem um morro e tem uma massa de ar se deslocando. Quando encontra esse morro, o que acontece? Ela bate aqui, ó, e sobe. Ela é forçada a subir contra o morro, tá vendo? A massa de ar vem, pum, bate e sobe, assim ela bate, aí toda aquela galera que tá vindo atrás aqui, tá sem freio, vai batendo, vai pulando, vai, aí essa massa de ar sobe, certo? E através do processo adiabático a gente sabe que ela resfria, certo? Então é a convecção mecânica. E por último é a convecção dinâmica. Que é o que? Sobreposição de frentes. Isso a gente vai estudar com calma lá no capítulo de frentes. A gente vai estudar lá no capítulo de frentes. Mas por enquanto só para vocês saberem quais são os tipos de convecção. Agora, os outros tipos de resfriamento, nós temos o que? Nós temos a radiação, certo? Radiação. A gente sabe o que? A gente sabe que a Terra está constantemente sendo bombardeada pelo Sol de radiação. E essa radiação, que nem se fosse no teu micro-ondas, ela aquece, certo? Agora, quando a Terra está sendo bombardeada, por exemplo, o Sol está aqui, certo? O Sol está aqui, a Terra está aqui, está sendo bombardeada, está esquentando, mas conforme ela vai girando, quando ela vai vindo aqui para um lado que não está sendo mais bombardeada por radiação solar, ela começa a perder esse calor para o espaço, para o universo. Por quê? Por radiação. A Terra, ela emite a radiação. Se você for ver, a gente está sentado aqui, está em pé, você que está sentado aí, ou se você está vendo o vídeo em pé, não sei, você está em cima de uma grande massa que está irradiando calor para cima. A Terra é uma grande emissora de radiação. Então, por radiação terrestre, é uma forma de você resfriar esse ar. Então, durante a noite, principalmente, a Terra está emitindo grandes quantidades de radiação para o universo. Isso é uma forma de resfriar o ar também, por radiação. Nós temos também aqui, para perder calor, temos a condução, que é mais o que? É o contato de um ar quente com uma superfície fria. Esse é aquele exemplo clássico de você estar num lugar frio assim, aí tem aquele vidro, você chega no vidro e faz assim, ó. Aí fica tudo embaçado, não é? É exatamente isso aqui, galera. Quando você dá aquele bafo assim, aquele bafo de leão assim, aquele vidro gelado, o que acontece? O seu bafo, teu ar que você está soltando, ele está quente, é um ar quente, por volta de 37 graus. Se o cara tiver com febre é um pouco mais, mas enfim. Aquele ar que você está soltando, ele é um ar quente. Aí ele encontra aquela superfície de vidro gelada, porque tá um frio do caramba lá fora, quem me dera aqui no Rio que tivesse um negócio desse, mas enfim. Quando ela encontra aquela superfície fria, aquele ar, quando entra em contato, ele se resfria muito rapidamente. Por quê? Por condução. Ou seja, condução, contato, aquele ar instantaneamente faz aquele assim, contato que está encostando. Aí ele perde rapidamente, troca calor muito rapidamente com aquele meio que está sendo encostado. E como aquele teu bafo não é só ar quente, ele também está empurrando a umidade do ar ali para cima daquela parede, daquele vidro,
Aí o que acontece? Como a temperatura baixa muito rápido, a água se condensa, ela vai se condensar e vai ficar o quê? No estado líquido. Ela passou do estado ali de vapor, né? Do estado gasoso para o estado líquido. Tanto que se você mexer assim, fizer um negócio assim, você vai ver que vai ficar molhada a sua mão. Isso é o quê? É o resfriamento por condução ou contato. Beleza? E por último nós temos o quê? Advecção. Aí você já vai falar logo dos ventos, certo? Também pode ser por ventos. Mas é o que? É o deslocamento das massas de ar para o quê? Para baixas latitudes. É o que? Você tem, por exemplo, uma frente quente que está vindo lá do norte para sul, por exemplo, ela está se deslocando uma massa de ar. Quando ela vai descendo, baixando as latitudes, ela vai encontrando o quê? Latitudes mais frias. E com essas latitudes mais frias, ela pode entrar em contato, vai estar também em relação a contato, mas é o que? É esse calor transportado horizontalmente até encontrar baixas latitudes que são mais frias e vão resfriar esse ar. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? O último assunto que a gente vai falar aqui antes de encerrar a nossa videoaula 06, porque realmente é o que? É uma aula super tranquila. Eu falei pra você que é uma aula tranquila, né? A gente vai falar do nosso último assunto aqui, que são hidrometeoros, beleza? Nosso último assunto de hoje, a gente vai encerrar aí, pra gente ir pra casa aí, tranquilo, são chamados hidrometeoros. Beleza, pessoal? Desse último assunto aqui eu dispenso vocês, tá? Mas vamos lá, vamos acabar esse assunto aqui, porque é importante. Galera, o que são hidrometeoros? Hidrometeoros são o quê? São núcleos higroscópicos em suspensão no ar, beleza? Ó, lembra aqui, ó, hidro é água, certo? Meteoros podem ser o quê? São que estão relacionados ao quê? À superfície, relacionados à atmosfera, coisas que estão em suspensão na atmosfera. Tanto que o pessoal fala que é errado, vai cair um meteoro aqui. Não, meteoro cai todo dia aqui. Litometeoros, hidrometeoros tem todo dia. Mas enfim, meteoro a gente confunde achando que é aquela rocha enorme que vai vir aqui e explodir tudo, né? Mas é diferente, aí são litometeoritos. Mas enfim, não vamos entrar nisso agora, isso é questão de astronomia. Mas enfim, galera, hidrometeoros eles podem ser classificados em dois grupos, beleza? São dois grupos facinhos de a gente entender. Que são o quê? Quais são os dois grupos? São hidrometeoros depositantes e os precipitantes. Beleza? Esses são os dois grupos de hidrometeoros. Galera, os depositantes são o quê? São aqueles hidrometeoros que ocorrem na superfície ou então muito próximos a elas. Que são o quê? São o quê? Geada e orvalho. Beleza? Que são o que, galera? São aqueles hidrometeoros que se condensam na superfície. Por exemplo, o orvalho tem toda aquela umidade, né, na atmosfera, certo? Vários núcleos higroscópicos na superfície. Aí, por contato, certo? Por modo de resfriamento por contato, o que acontece? Essa umidade encontra alguma superfície. Por exemplo, isso acontece muito em planta, né? Em carro, geralmente quando você acorda de manhãzinha no inverno, assim, quando você olha assim, tá tudo molhado, eu sei, mas não choveu, né? Você não viu a chuva, mas tá tudo molhado. Por quê? Porque no inverno fica tudo muito frio, né? As temperaturas são muito baixas, então as superfícies ficam muito frias. Aí esse é o caso do orvalho. Então aquela umidade que está em suspensão no ar, a parte mais baixa dela, quando encosta nessa superfície fria, condensa. Esses núcleos higroscópicos se condensam por contato, mesma coisa daquele que você dá o bafo lá no vidro. Então, esses núcleos higroscópicos eles entram em contato com a superfície fria e se condensam. É o caso do orvalho. Por isso que você acorda de manhã, tá aquele friozinho gostoso, mas tu vai lá fora, tá tudo assim, cheio de água, assim, as folhas molhadas, o carro cheio de pinguinho em cima. É uma sensação deliciosa. São o quê? São hidrometeoros depositantes. O orvalho é um fenômeno de hidrometeoros depositantes. Temos também a geada, que a geada nada mais é que o orvalho, porém, como as temperaturas ficam muito baixas mesmo, que esses hidrometeoros, eles congelam na superfície.
Primeiro vem o orvalho, esses hidrometeoros, esses núcleos higroscópicos encostam na superfície gelada, se condensam, mas como a temperatura está muito fria, eles congelam. Então a gente tem a geada. A geada é a mesma coisa que o orvalho, a diferença é que o orvalho é líquido, a geada é sólido, beleza? Vou botar aqui, ó, orvalho líquido, a geada é sólido. Por quê? Congela. Beleza? Tranquilo, né, gente? E agora vamos para o outro grupo, o segundo grupo dos hidrometeoros, que são os precipitantes. Aí, galera, os precipitantes, eles fazem o quê? Eles acontecem geralmente acima de 30 metros de altura, acima de 30 metros. Até aí, até de 30 metros para baixo, pode ser considerado depositante. Acima de 30 metros são considerados precipitantes. E o que a gente tem aqui, galera? A gente tem vários deles. A gente tem nuvem, a gente tem chuva, a gente tem granizo, a gente tem neve. Aí só lembrando que aqui em chuva, pode ser chuvisco, granizo, pode ser granizo, saraiva. Enfim, esses aqui são os principais precipitantes que a gente tem que saber. Galera, a nuvem é um hidrometeoro precipitante. Por quê? Porque ela pode vir a ocasionar chuva. Então ela é considerada um hidrometeoro precipitante. Algumas nuvens, obviamente, porque nem todas as nuvens se precipitam, certo? Só algumas, principalmente as cúmulos, né? As nuvens cumuliformes, principalmente, são as precipitantes. Nós temos chuva, certo? A chuva é... Nossa... Enfim, a gente tem a chuva que a gente vai falar agora da teoria da coalescência, né? Chuva, chuvisco, nós temos aqui também granizo e saraiva, que é basicamente a mesma coisa aqui. Se a gente for botar na ordem, ficaria assim, ó. Chuva estaria relacionado com saraiva, chuvisco com granizo. Mas enfim, e neve também, né? Mas a gente vai falar tudo isso aqui agora, porque esses aqui são... que nem acho que fez ali a divisão do outro lado. Esses aqui são sólidos. Sólidos. Aqui é líquidos. E aqui é gasoso. Você vê que a gente tem a água na atmosfera em todos os estados. A neve também pode ser considerada no estado sólido, porque ela está congelada. Um estado entre o sólido e o líquido, que a neve é considerada. Mas enfim. Galera, agora a gente vai falar de uma coisa que chama teoria da coalescência pra gente entender. Galera, a teoria da coalescência é uma coisa muito simples, galera. É só vocês pensarem o seguinte. Esses hidrometeoros, eles estão em suspensão na atmosfera, certo? E eles estão ali agrupados em quê? Em núcleos higroscópicos, certo? Núcleos de condensação. Mas beleza, eles estão em suspensão. Enquanto eles estão em suspensão, ó, em suspensão, são o quê? Névoa, nevoeiro, beleza? E aí tem outros exemplos, aí tem névoa úmida, névoa seca, mas enfim. Suspensão, névoa, nevoeiro. Enquanto essa galera tá em suspensão no ar, é considerado névoa, nevoeiro, porque realmente é aquela concentração de água muito grande em suspensão. Prejudica muito seriamente a visibilidade. Mas então, conforme a gente viu lá pelo processo adiabático, essa suspensão dessas moléculas ocorre que devido ao gradiente térmico, certo? A gente sabe que assim, essas gotículas, né, esses hidrometeoros vão se suspender, vão se elevar, né, vão ascender na atmosfera devido ao gradiente, né, térmico adiabático vertical. Aí por isso, quando ela vai subindo, ela vai se resfriando, o que acontece? Ela vai se condensar, certo? Aí quando ela se condensa, ela vai se tornar mais densa, certo? Ela vai perder temperatura, lembra que ela perdeu temperatura, o que acontece com a densidade sobe, então quer dizer que ela fica mais densa, ela se condensa, fica mais pesada, o que acontece? Ela cai. No que essa gotinha aqui, ó, o que essa gotinha aqui cai? Quando ela cai, o que acontece? Tem vários outros núcleozinhos aqui, tá vendo? Que nem ela era antigamente. Tem vários
núcleos higroscópicos aqui, certo? Higroscópicos, tem vários núcleos higroscópicos aqui. No que essa gota cai, o que ela faz? Ela vai incorporando, entre aspas, essas outras partículas menores. Aí o que acontece? Quando ela bate nessas partículas, ela meio que sai da frente, tô passando, sabe? Sai da frente. Aí quando ela bate assim, ela joga essas moléculas, essas partículas pro lado. Aí quando essa partícula aqui bate nessa outra, ela forma já uma maiorzinha. Como ela continua em movimento, ela bate nessa outra, forma uma maior. E enquanto ela vai descendo, ela vai jogando essas outras micropartículas para o lado, que vão encostar em outras moléculas, tornando elas maiores. E enquanto ela vai descendo, ela vai incorporando essas menorzinhas aqui. Então a gota vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, incorporando todos aqueles núcleos higroscópicos aqui em suspensão. E os que ela não incorpora, o que ela faz? Ela empurra para o lado. Quando ela empurrou aqui, esse pequenininho encontrou outro pequenininho, cresceu um pouco. Só que como ela cresceu um pouco, bateu em outro que cresceu também, que cresceu também, que cresceu também, que cresceu. Entendeu? Aí o que acontece? Esses núcleos higroscópicos, eles aumentam tanto de tamanho que eles vêm a precipitar. E aí está formado o ciclo, entendeu? Aí eles começam a descer, vão empurrando para o lado, e aqueles outros também vão descendo, o que acontece? Tem início a precipitação. Essa é a chamada teoria da coalescência. E o que acontece? Em nuvens quentes, o que são nuvens quentes? São aquelas que a temperatura dentro delas, a temperatura está acima do ponto de congelamento da água. Então o que acontece? Origina precipitação, chuva. Porque essas gotinhas vão começando a ficar maiores, vão batendo em outra, vão incorporando aquelas menorzinhas, fica uma gota desse tamanho e desce. Aí começa a chover embaixo da nuvem, em nuvens quentes, tá? Aqui, ó, chuva, chuvisco, são em nuvens quentes, tá beleza? Quentes. Agora, isso também acontece em nuvens frias. O que são nuvens frias? São aquelas que a temperatura dentro da nuvem está abaixo do ponto de congelamento da água. Então o que acontece? Ó, nuvens frias. Acontece a mesma brincadeira. A diferença é que como a temperatura está mais baixa, além de ser água que vai caindo, não, vai ser cristais de gelo. Vai formar cristais de gelo que vão descendo, vão caindo, vão incorporando outros cristais de gelo e dão origem ao quê? Ao granizo ou saraiva. Ou então a própria neve. A neve também pode ser, se for uma nuvem que está entre o quente e o frio, ali ela está quase fria, quase quente, tem origem à neve. Por isso que também a neve precisa de muita umidade para ser formada. Por isso que nem todo lugar que neva, certo? Não é todo lugar frio que neva. Precisa de umidade. Agora, o granizo, ele é o que? Especificamente nuvens muito frias. Nuvens frias, mesmo, geralmente o cúmulos nimbus, devido à grande atividade dentro dele, grande atividade convectiva, e também devido à grande umidade, o resfriamento, a baixa temperatura nos altos índices da atmosfera, favorecem sim essa formação de granizo dentro do CB. Então, se for aquele CB milagroso, aquele CB gigante, pode ter granizo sim. Em locais, por exemplo, que nem São Paulo, no Rio de Janeiro, pode ter granizo, entendeu? Dependendo do CB. Se o CB for monstruoso, pode ter granizo sim. E galera, você deve estar me perguntando, a última pergunta dessa aula de hoje. Qual que é a diferença do granizo pro Saraiva? Saraiva pra mim é aquela loja lá que eu compro os livros. Beleza, eu vou explicar agora. Galera, para fechar a nossa aula, o granizo ele é formado, ele pode ser formado numas nuvens frias, tanto nuvens cúmulos-nimbus, como também nuvens cúmulos. Também podem ser criadas nessa nuvem, certo? Pode ser formado nessa nuvem. Agora, o granizo, eles são o quê? São pedras que não ultrapassam 5 milímetros. 5 milímetros de espessura, né? Pedrinhas aí de gelo, transparentes, lisas. É como se fosse aquele gelinho lá que você tem na sua geladeira. E assim, muito quebradiças, né? Elas são pequenininhas, quebradiças, transparentes. Você pega ela assim e você enxerga do outro lado, né? Isso é o granizo, eles não ultrapassam 5 milímetros de espessura. Agora, Saraiva, meu amigo, Saraiva é sinistro, cara. Saraiva é formada somente
ou nuvens cumulonimbus, tá? Nuvens cúmulos não são capazes de gerarem Saraiva. Agora, Saraiva tem o diâmetro que variam de 5 milímetros até 50 milímetros, galera. Galera, 50 milímetros é grande pra caramba, cara. Imagina, pô, um pedregulho enorme assim, tipo bola de golfe, né? Pô, é sinistro, cara, essa Saraiva aqui é sinistro. E detalhe, eu vou botar aqui, ó, transparente, certo? Transparente. Saraiva é opaco, beleza? Saraiva é opaco, ou seja, ó, o diâmetro vai de 5 milímetros até 50 milímetros e é opaco, gerado a partir de nuvens frias. E detalhe, não são quebradiças, tá? O Saraiva é dura, são pedras duras. Já o granizo é quebradiço. Quebradiço transparente, Saraiva opaco e dura. O diâmetro varia de 5 milímetros do granizo e o Saraiva de 5 a 50 milímetros. O granizo é formado em cumulonimbus ou cúmulos e Saraiva somente no cumulonimbus, beleza? Tá entendido? Então acho que a gente pode encerrar por aqui, né, galera? Encerramos a nossa videoaula 06 de meteorologia, eu não sei fazer malabarismo, beleza? Pessoal, a gente tem que apagar o quadro. Mas então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Hoje, nossa videoaula de meteorologia, aula 06, onde falamos água na atmosfera. Foi um capítulo assim pequenininho, a gente falou rapidinho. Deu... Ixi, Maria, deu quase 1 hora de gravação, mas enfim. Só vou editar, vai dar, sei lá, meia hora, vídeo, enfim. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato. Se você não entender alguma coisa, tem aí um retângulozinho branco aí para comentários, você põe o seu comentário, eu vou ler com todo o carinho do mundo, vou respondê-lo, eu tenho o maior prazer nisso, beleza, pessoal? Você está ligado na ANAEV, que é o Núcleo de Aprendizagem Desse Voo, sou o instrutor GT, ou Tango, sou eu mesmo, e eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato, tá, galera? Vou deixar aí o e-mail aí para vocês também entrarem em contato, se inscrevam no YouTube, dê um joinha aí para ajudar a compartilhar a gente, sério, a única forma que vocês têm de me ajudar, eu ajudo vocês com a matéria, eu tiro suas dúvidas. Se vocês quiserem me ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. Dá um joinha no vídeo, põe um comentáriozinho, o que você achou da videoaula, se você gostou, se você não gostou, se você achou algum erro, entre em contato comigo, e se der, eu peço aí, por favor, para ajudar a compartilhar nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, então dê um joinha, beleza? Isso ajuda, é a única forma de ajudar a gente, beleza? E galera, eu sou o instrutor GT, você tá ligado na ANAEV, o Núcleo de Aprendizagem Desse Voo. Eu agradeço demais a sua audiência, você que tá aí do outro lado da tela, eu lhe desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Um abraço, galera, um grande abraço. Vai passar um bel aí agora. Olha lá o Bel. A câmera não quer focalizar, mas tá.